A neve caía mais densa, e o vento uivava como um lobo faminto quando Siegfried e Thor adentraram as florestas mais antigas e selvagens de Asgard. A safira de Alioth pulsava na mão de Siegfried, um coração de luz fria que os guiava para o território de um guerreiro que havia renunciado ao mundo dos homens. O ar era pesado, carregado com a sensação de estarem sendo observados por incontáveis olhos famintos. De repente, das sombras das árvores cobertas de neve, emergiram figuras. Uma matilha de lobos gigantes, os maiores que Thor já vira, rosnando baixo, com presas à mostra e olhos amarelos que brilhavam com uma inteligência selvagem. Eles o cercaram, não com a fúria de bestas, mas com a precisão de soldados. Sentado sobre a rocha mais alta como um rei em seu trono, estava Fenrir de Alioth. Seus cabelos, de um azul prateado pálido e selvagem, caíam sobre seu rosto de traços duros e cruéis. A armadura divina elegante e lupina, mas morta e opaca, cobria seu corpo ágil, e de seus punhos, garras de energia azulada crepitavam. Humanos! Cuspiu Fenrir, a voz rouca como o ranger de gelo. Pensei ter deixado claro que este território não tolera o seu cheiro. Fenrir, começou Siegfried, a voz calma. Asgard precisa de você. A Hilda... Hilda não está aqui. Interrompeu Fenrir, saltando da rocha e aterrissando agilmente. E mesmo que estivesse, minha lealdade é para com a minha matilha. A única família que não me abandonou para morrer. Sem esperar resposta, ele explodiu em movimento. Garras do lobo assassino! Ele se tornou um borrão prateado, rasgando o ar com suas garras de cosmo. Siegfried preparou-se para a defesa, mas foi Thor quem interveio. Com um grito de guerra, ele brandiu um de seus machados, bloqueando o ataque de Fenrir com a face de aço da arma. O impacto gerou uma onda de choque que derrubou neve das árvores. Sua fúria é grande, lobo. Trovejou Thor. Mas a minha é uma fúria de tempestade, de raios. O confronto foi breve e brutal. A velocidade selvagem de Fenrir contra a força avassaladora de Thor. Enquanto os dois guerreiros deuses se chocavam, Siegfried elevou sua voz acima do caos. Fenrir, pare! A guerra que se aproxima não fará distinção. Os soldados de Eris são feitos de escuridão e desespero. Eles irão envenenar esta terra, destruir sua floresta e caçar sua matilha até o último filhote. Eu não peço que lute por Hilda ou por Asgard. Peço que lute como o alfa que você é, para proteger seu bando. Fenrir recuou de Thor, ofegante. O ódio em seus olhos agora misturado com uma centelha de dúvida. Ele olhou para seus lobos, que uivavam e rosnavam para a floresta escura, sentindo a verdade nas palavras de Siegfried. Com um rosnado final de frustração, ele baixou suas garras. Se monstros vierem à minha floresta, disse ele, eles encontrarão minhas presas. Eu me juntarei a vocês. Mas saibam disto, eu não luto por vocês. Luto pelo meu bando. Siegfried, com um aceno de cabeça, entrega a safira de Alioth a Fenrir, que ao encostar em sua armadura divina, ela revive reluzente e cheia de energia. Com o relutante lobo agora em seu grupo, a jornada os levou às entranhas da terra, às cavernas vulcânicas que borbulhavam sob o gelo eterno de Asgard. O calor era sufocante, o ar espesso com o cheiro de enxofre. Em uma vasta câmara iluminada pelo brilho laranja da lava, eles encontraram Hagen de Merak. Seu cabelo, de um amarelo alaranjado ígneo, parecia queimar na luz do magma. O suor escorrendo por seu rosto determinado enquanto ele treinava incansavelmente, disparando rajadas de gelo que se chocavam contra torrentes de fogo expelidas por suas próprias mãos. Ao vê-los, especialmente Siegfried, o rosto de Hagen se contorceu em uma carranca. O que o herói de Asgard quer comigo? Disse ele com desprezo. Veio me dar lições de dever enquanto o Cavaleiro de Cisne roubou o coração de Freya? Hagen, não há tempo para isso. Disse Thor, sua voz grave. A mestre Hilda nos convocou.
Hilda não está aqui para ver a desonra que caiu sobre sua família. Retrucou Hagen, seu cosmo explodindo em calor. Eu permaneço para proteger Freya, a única coisa que importa. Então você é um tolo, Hagen. A voz suave, mas firme, não veio de Siegfried nem de Thor. Freya havia surgido na entrada da caverna, seu vestido branco um contraste chocante com a escuridão do local. Você não me protege com esse ódio, você apenas se aprisiona nele. Hagen se virou chocado. Freya? Eu sempre amei você, Hagen. Continuou ela, aproximando-se. Mas você amou mais o seu ciúme. A guerra que se aproxima não é sobre o passado, é sobre garantir que Asgard tenha um futuro onde talvez você possa finalmente encontrar a paz. Lute por isso. Lute por Asgard. Lute por mim. As palavras de Freya foram o único golpe capaz de quebrar a armadura de amargura de Hagen. Ele caiu de joelhos, a raiva finalmente se dissipando, deixando apenas a dor. Ele aceitou a Safira de Merak em silêncio, um juramento mudo feito não a Siegfried, mas à mulher à sua frente. A próxima parada foi uma mudança abrupta de cenário. Um antigo casarão, lar ancestral da família de Alberich. Dentro, em uma biblioteca empoeirada, entre tomos de conhecimento proibido, eles o encontraram. Alberich de Megres, com seus longos cabelos lilazes e um sorriso fino e astuto nos lábios, nem sequer pareceu surpreso. Siegfried, Thor e os outros, disse ele fechando um livro. Eu estava me perguntando quanto tempo levariam. Alberich, e disse Siegfried cauteloso. Viemos em nome de Asgard. Eu sei. Respondeu Alberich, levantando-se. A traição de Hermes, a ira de Zeus, a ascensão de Eris. Os sussurros do caos são audíveis para aqueles que sabem ouvir. Eu cometi um erro terrível no passado, movido pela ambição tola de minha linhagem. Mas ver o mundo à beira do abismo me fez entender que o único poder que importa é aquele que protege nosso lar. Ele fez uma reverência. Meu cérebro, minha estratégia e minha vida estão à disposição da mestre Hilda. As palavras eram perfeitas, o arrependimento, convincente. Siegfried, em sua nobreza, aceitou a oferta, mas Thor não pôde deixar de sentir um arrepio. Havia algo no olhar de Alberich, um brilho calculista que a máscara de lealdade não conseguia esconder completamente. Finalmente, a penúltima Safira os guiou ao lugar mais isolado e belo de Asgard. Uma caverna de cristal de gelo, escondida atrás de uma cachoeira congelada. A luz das estrelas se infiltrava e se refratava em 1000 cores, criando uma sinfonia visual. E no centro dela, sentado sobre uma plataforma de gelo, estava Mimi de Bennett Nash, seus longos cabelos alaranjados cobrindo parcialmente o rosto. De sua harpa, fluía uma melodia de uma beleza tão profunda que era dolorosa, uma canção que falava de perda, de paz e de um fim para todo o sofrimento. A música lavou os guerreiros, enchendo seus corações de uma tristeza paralisante. Thor, Hagen e Fenrir pararam, seus espíritos de luta minados pela melancolia. Apenas Siegfried, com sua vontade inabalável, conseguiu continuar, aproximando-se de Mimi. A música cessou. Siegfried, disse Mimi, a voz suave, mas vazia. Por que você perturba meu silêncio? Eu encontrei a paz na morte. Por que fui trazido de volta a este mundo de dor? Porque este mundo precisa de você, Mimi. Este mundo não precisa de nada além de um fim para seu ciclo de ódio. Respondeu Mimi, impassível. Não tenho dever para com Hilda, nem lealdade a uma causa. Lutar só gera mais dor. Eu me recuso. Siegfried entendeu que a força seria inútil. Ele elevou seu cosmo, não para atacar, mas para se conectar com a alma de Mimi. Ele não mostrou a Mimi visões de guerra, mas sim o contrário. Mostrou-lhe a beleza que Eris iria destruir. Crianças rindo, artistas pintando, amantes sob o luar. E músicos compondo novas canções. E então, ele mostrou a escuridão, o silêncio, um mundo onde toda a beleza havia sido erradicada, e a única música era o grito de desespero. Eu não peço que você lute, Mimi, disse Siegfried,
sua voz ecoando com o poder de seu cosmo. Eu peço que proteja a música do mundo. O requiem que você toca é para lamentar o que se foi. Lute para que novas canções possam nascer. Uma única lágrima traçou um caminho pelo rosto de Mimi. Ele se levantou, a harpa em suas costas. A beleza... Sussurrou ele. Sim, a beleza vale a pena ser protegida. Eu vou. Com o músico atormentado agora ao seu lado, a penúltima peça do quebra-cabeça estava no lugar. 7 dos 8 guerreiros deuses estavam reunidos. Uma aliança frágil de fúria, dor, ambição e arte, unidos por um único propósito. Apenas os irmãos gêmeos, a luz e a sombra, ainda precisavam ser encontrados.